Lídia sempre foi uma mulher de olhar atento, acostumada a notar até os menores detalhes à sua volta. Talvez fosse a combinação de sua natureza observadora com uma leve sensação de desconforto que a fez começar a olhar mais atentamente para as ações de seu marido. Havia algo na rotina de Adolfo que começava a lhe incomodar. Ao longo dos últimos meses, ela foi percebendo pequenas mudanças que não fez questão de questionar de imediato. Mas havia algo sutil, fora do normal acontecendo, e ela podia sentir isso no ar. Adolfo, que antes sempre passava os sábados à tarde na casa de repouso que seu pai estava, começou a voltar para casa mais tarde que de costume, com um sorriso forçado, como se tentasse esconder algo. Às vezes ele se mostrava inquieto, mas sempre inventava desculpas vagas para explicar a sua ansiedade. Quando estava em casa, parecia distraído, como se estivesse fisicamente presente, mas com a mente em outro lugar. No início, Lídia se convenceu de que era só uma fase, que sua mente estava lhe pregando peças, vendo o problema onde não havia. Mas conforme os dias passavam, a sensação de que havia algo errado ficava mais forte. Adolfo começou a ficar distante, com o olhar perdido e dizendo palavras soltas. Ele, que sempre tivera o hábito de dar pequenos detalhes sobre sua visita ao pai, agora parecia evitar o assunto. E a pergunta que não queria calar continuava surgindo. Ele está mentindo para mim? Essa dúvida foi o suficiente para acender uma chama de desconfiança em seu coração. E sem querer ela começou a fazer o que nunca pensou que faria: seguir Adolfo, espiar seus passos tentando juntar as peças do quebra-cabeça que estava se formando em sua cabeça. O que Lídia não sabia, entretanto, era que essa busca pela verdade acabaria levando-a a um enredo muito mais complexo e inesperado do que ela poderia imaginar. A confiança que ela sempre teve em seu marido começava a ser questionada, e ela não sabia até onde isso a levaria. Quando soube por acaso pelo seu sogro que Adolfo não ia todos os sábados à casa de repouso como sempre afirmou fazer, ela sentiu o coração palpitar. Havia conversado com seu sogro pelo telefone, que lhe contou com naturalidade sobre os encontros que ele fazia uma vez por mês, o que fez a dúvida de Lídia crescer ainda mais. Mas por que ele mentiria sobre isso? A questão não a deixava em paz. No início, Lídia tentou abordar o assunto diretamente com Adolfo, mas ele negou tudo. Meu pai deve estar confundindo as coisas, querida. Claro que vou todos os sábados vê-lo. O que mais eu poderia fazer? As palavras dele soavam quase que convincentes, mas Lídia sabia que havia algo mais. Sua mente começou a ferver, tentando imaginar o que poderia estar acontecendo. Ela, então, o seguiu por um mês todos os sábados. E sim, Adolfo parava seu carro no estacionamento da casa de repouso e passava a tarde lá, indo embora um pouco antes do anoitecer. Isso aconteceu nos 4 sábados do mês, e a pulga atrás da orelha de Lídia começava a se multiplicar. Acho que meu sogro se confundiu mesmo. Ou estará ele protegendo o filho? A cabeça de Lídia continuava fervendo. Determinada a descobrir a verdade, ela passou a seguir Adolfo também às quartas-feiras à noite. Era o dia em que seu marido ia à casa de seu irmão Emílio jogar cartas com mais outros 2 amigos. Sua cunhada Clarice, esposa de Emílio, vinha para a sua casa nas noites de baralho, mas naquela quarta tinha ido visitar a sua avó. Lídia o viu sair de casa à noite, com sua camisa de sempre, indo em direção à casa de seu cunhado. Ela então estacionou o carro do outro lado da rua, e Adolfo não percebeu sua esposa o vigiando. Ficou lá e nada de diferente aconteceu até que Adolfo saísse se despedindo de seu irmão, que disse a ele: "Perdeu esta semana, Adolfinho. Sua vez de pagar o castigo." Emílio disse, dando um tapinha no ombro do irmão, que, cabisbaixo, foi entrando em seu carro para voltar para casa. Então às quartas é somente baralho mesmo, pensou Lídia do outro lado da rua. No entanto, o mistério parecia se intensificar quando Clarice, a esposa de Emílio, veio à casa de Lídia. Ela estava apreensiva, estava desconfiada de que seu marido também a estava traindo. Além disso, ela havia notado algo ainda mais estranho. Um de seus vestidos mais caros simplesmente desapareceu do seu armário. Quando ela perguntou a Emílio, ele pareceu muito nervoso e deu respostas sem sentido. Que talvez a empregada tivesse se confundido e guardado em outro lugar, ou que ele pegou por engano e não se lembrava onde havia guardado no armário, nada que pudesse ajudar. Então ela ficou ainda mais desconfiada, mas não sabia o que fazer. Por isso resolveu ir até Lídia para desabafar. "A sua empregada é de confiança?" perguntou Lídia para a cunhada. "Sim, ela é completamente de confiança e jamais faria algo assim, tenho certeza", respondeu Clarice. "Ok,
Então tem alguma coisa muito errada acontecendo com os nossos maridos. Lídia disse. Errado é pouco, cunhada. Me trair já é duro de engolir, agora presentear a filha da mãe com o meu vestido mais caro. Tô com vontade de esganar o Emílio. Clarice esbravejou, dando soquinhos no ar. Calma, cunhada. Vamos descobrir o que está acontecendo, Lídia disse determinada. As duas mulheres, unidas pela desconfiança, começaram a investigar juntas. Unindo suas informações, elas começaram a traçar planos para desvendar os segredos de seus maridos. Lídia, com seus olhos aguçados e mente atenta, não deixava nada de Adolfo passar batido. Clarice, por sua vez, ficou ainda mais alerta aos horários de seu marido. E uma relatava à outra cada passo dos irmãos. Foram semanas investigando-os, mas nada de anormal, ou que envolvesse mulher na jogada foi achado ou descoberto. As duas estavam mais encafifadas e confusas. Emílio também ia todos os sábados ver o pai na casa de repouso. Mas o curioso é que sempre que Lídia comentava com o sogro sobre o cunhado no telefone, o senhor dizia que seu filho mais velho também só ia uma vez por mês visitá-lo. Seu Miguel sempre dizia com uma certeza difícil de questionar, ou seja, as histórias não batiam e as duas ficavam a cada dia mais intrigadas. Resolveram então combinar diferente. Uma ficaria no estacionamento, observando se os irmãos chegavam, e a outra ficava na parte da frente da casa de repouso para ver se eles saíam pelo outro lado. Quem deu a ideia de fazer isso foi Lídia. Certeza de que estão dando a desculpa de visitar o pai, deixando o carro no estacionamento da casa de repouso e saindo pela porta da frente para se encontrar com mulheres que estão usando os nossos vestidos, disse ela, que também havia dado falta de 2 dos seus melhores. Boa ideia, disse Clarice. Até porque percebi que sumiram umas maquiagens novas minhas também. E tenho quase certeza de que foi o Emílio que pegou para dar para a sua amante. Eu tô com muita raiva dele. Vou matá-lo quando pegá-lo no flagra, disse a cunhada de Lídia. A outra fez um gesto com a cabeça concordando. Também queria matar o seu marido, ainda que em sentido figurado. Mas queria também. Estavam dando muito trabalho às duas. E dando suas melhores roupas e maquiagens a mulheres desqualificadas, pensavam elas o tempo todo. Por causa disso, a raiva delas só aumentava. Então fizeram como combinaram. Uma ficou no estacionamento e a outra vigiando a porta de entrada da casa de repouso. Mas outra vez, nada. Tudo normal. Os dois chegaram em carros separados e depois, no final do dia, iam embora se despedindo, dando risadas e falando coisas sem nexo. Pareciam bobagens de homens. Algo como, hoje foi divertido, hein? E o outro dizia, divertido pra quem? Pra papai ou pra mim? Com certeza pra papai. E caiam na risada novamente. As duas, quando comentavam sobre essas frases soltas que ouviam, sempre chegavam à conclusão de que eram conversas, bobagens de homens sem importância. E o mistério se mantinha, deixando as cunhadas desanimadas com a resolução do dilema que estavam tentando resolver. Na segunda-feira, Adolfo acordou no horário habitual para ir para a empresa. Deu um beijo em Lídia e no seu filho adolescente que protestou no mesmo momento, brincando. Que porcaria é essa, pai? Caindo na risada em seguida. Tá carente? Que foi? O adolescente quis saber. Nada não, filho da mãe. Menino ingrato. Só fiquei com vontade de beijar vocês, disse Adolfo meio enfesado. Tá bom, seu carentão, vem cá, disse o filho abrindo os braços em direção ao pai e chamando a mãe com um olhar. Os 3 se abraçaram e riram daquele momento família àquela hora da manhã. Lídia achou estranha a demonstração de afeto do marido, mas não podia dizer que não tinha gostado. Na verdade, tinha adorado, e ela ficou ainda mais intrigada. Seria consciência pesada? Quando Adolfo deu partida no carro para ir para o trabalho, ela correu para ligar para Clarice, para contar o que tinha acontecido. Quando a cunhada atendeu, ouviu-a dizendo do outro lado: Menina, você não vai acreditar no que o Emílio fez hoje. Mandou entregar uma cesta de café da manhã com flores lindas para mim. Clarice se gabou. Lídia ficou com um pouco de inveja. Poxa, ia comentar que o Adolfo me deu um beijo gostoso e um super abraço antes de ir trabalhar. Mas parece que você ganhou, cunhada. A sua surpresa foi melhor, Lídia disse. Foi não, cunhada. As duas surpresas foram ótimas, Clarice afirmou. Seja lá o que for ou quem que está fazendo isso, está fazendo um bem danado para os nossos maridos. As duas concordaram sorrindo. Já no escritório, a conversa era entre Adolfo e Emílio.
Clarice anda tão desconfiada que até pedi para entregarem lá em casa uma cesta de café da manhã com flores para ela hoje, para ver se ela para com tantas perguntas. Adolfo ficou ansioso. Você deu uma cesta de café da manhã com flores e eu só dei um beijo e um abraço. Tô perdido. Se eu não levar outra coisa, a Lídia vai surtar. Mas por quê? Perguntou Emílio. Porque elas vão se falar durante o dia, e uma vai saber da outra. Vai ser um inferno para mim. Onde fica mesmo aquela joalheria que tem colares que elas gostam? Eita, se você vai levar para a Lídia, vou ter de passar lá e comprar algo para Clarice também. E os irmãos caíram na gargalhada novamente, levando na brincadeira tudo o que estava acontecendo. À noite, as duas mulheres ganharam lindas joias de seus maridos que as levaram para jantar. Elas mal podiam acreditar no que estava acontecendo. Adolfo e Emílio estavam mais carinhosos, mais atentos e mais apaixonados, o que aumentava a curiosidade em saber o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, diminuíam as desconfianças por estarem sendo tão bem tratadas nos últimos meses. Se era consciência pesada ou não, parecia não mais importar para elas, porque estava tudo tão bom. Era sábado, e seu Miguel estava ansioso. Sua velha amiga Serafina iria mais uma vez visitá-lo na casa de repouso. Eles foram sócios no passado, mas dado um certo momento, Serafina quis seguir por outros caminhos e vendeu a parte dela para o amigo. Quando a esposa de seu Miguel faleceu, ele resolveu ir morar na casa de repouso e passou a empresa definitivamente para os seus filhos. Serafina era muito culta. Gostava de ouvir música e papear sobre a vida e o passado com seu Miguel, tornando os seus dias ainda mais interessantes na casa de repouso. Gostava de falar sobre as estratégias que empregavam na empresa na época que as lideravam e as ideias que tinham agora, caso ainda estivessem à frente dos negócios. O fato é que era sempre muito interessante e divertido conversar com Serafina, que além de tino para os negócios, tinha um senso de humor como poucas mulheres tinham, e isso tornava os sábados em que ela ia visitá-lo um acontecimento à parte. Serafina só tinha um pequeno defeito para seu Miguel. Era muito feia. Sempre foi feia. Seu Miguel lembra que sempre gostou de Serafina como amiga, mas ela era feia para o gosto dele. Tinha um nariz grande e os olhos caídos. Ele até deixava de pôr os óculos quando sabia que a amiga vinha, para evitar qualquer constrangimento ou comentário esquisito de sua parte, já que era um senhor de outra época e não se acostumava aos tempos e ao bom senso da nova época em que vivia. Então, para não cometer nenhuma gafe que pudesse deixar sua velha amiga desconfortável, preferia não enxergá-la direito, focando em suas outras grandes qualidades. Quando Serafina chegou, foi uma festa só. Os velhos amigos se abraçaram e conversaram muito, passando a tarde inteira juntos, rindo e papeando. Como era de se esperar, seu Miguel não a enxergava bem sem os óculos, mas isso não importava para ele. Enxergava pouco, mas conseguia ver que ela estava elegante com seu vestido azul e o cabelo continuava comprido e volumoso. Numa quarta-feira em que Lídia estava espionando a casa de seu cunhado junto com Clarice, elas ouviram a seguinte conversa quando eles se despediram. Perdeu Emílio. Sua vez de pagar o castigo. Adolfo comemorou. Emílio, meio chateado, só concordou com a cabeça enquanto acompanhava o irmão até o carro. Clarice e Lídia se olharam. O que será este castigo que eles comentaram? Uma delas perguntou. Mas nenhuma soube responder. No outro dia, como quem não quer nada, Lídia perguntou para Adolfo se tinha um prêmio para quem ganhava no baralho. Prêmio não. Mas castigo, respondeu seu marido com um sorrisinho. Adolfo parecia mais feliz do que normalmente e estava mais sorridente que o habitual também, como se o castigo que o seu irmão precisasse cumprir fosse divertido para ele. Que castigo? A esposa perguntou interessada. Ah, é coisa de homem. Bobagem, querida. Adolfo respondeu já se apressando para sair para o trabalho. Lídia correu para o telefone para saber se Clarice tinha tido mais sorte que ela ao perguntar para o marido sobre o castigo, mas ela não teve. Só notou Emílio mais cabisbaixo, e ela tinha quase certeza de que era por causa do tal castigo do baralho. Só podia ser isso. Mas que raio de castigo seria esse? As duas se perguntaram sem entender nada. No sábado, a casa de repouso estava um burburinho só. Iria acontecer um concurso de dança e os idosos estavam eufóricos. Seu Miguel não era de dançar, mas pensou em convidar sua amiga Serafina para o concurso.
Mesmo que ele não ganhasse, podia ao menos se divertir um pouco dançando, pensou ele. Sua amiga chegou à tarde como de costume. Conversaram sobre a empresa, sobre estratégias que poderiam aplicar caso continuassem tocando ela, deram risadas relembrando o passado e depois de algumas horas, seu Miguel fez o convite à amiga, que ficou desconcertada no início, mas acabou aceitando participar do concurso no sábado que aconteceria, deixando seu Miguel feliz. Eu sei que já ficou mais ou menos claro o segredo de Serafina, mas vamos aos fatos. Vocês também já sabem que seu Miguel ficou viúvo e passou a empresa para os filhos. Eles no começo estavam indo até que bem, mas depois de algum tempo, a valiosa e estimada experiência começou a fazer falta para o bom andamento dos negócios. Os dois tentaram em vão pedir ajuda ao pai, que se recusou a falar de trabalho, dizendo que eles precisavam se tornar homens de negócios para conseguirem tocar a empresa com sucesso, sem a ajuda dele. Emílio e Adolfo já estavam ficando desesperados, pois a empresa não estava prosperando como eles achavam que iriam conseguir, e estavam com medo de que a única solução fosse abrir falência e jogar todo o trabalho de seu pai de décadas no lixo. Já sem esperanças, Adolfo teve uma ideia. E se pedíssemos para a Serafina, velha amiga e ex-sócia de papai, para nos ajudar pedindo conselhos para ele? Serafina morava em outra cidade, mas não custava tentar. Então, esperançosos, os irmãos ligaram para ela, que recusou de cara. Se o pai de vocês acha que vocês devem tocar a empresa sozinhos, eu não vou me meter nisso. Me desculpem, rapazes, mas terão que achar outra solução para salvar a empresa de vocês. Serafina encerrou a conversa do outro lado da linha. Sem muito o que fazer, os irmãos já estavam quase aceitando a ideia de fechar as portas e amargar a derrota. Foi quando Emílio teve uma ideia. E se pedíssemos para alguém se passar por Serafina? Papai não a vê há muitos anos, e como não gosta dos óculos, talvez ele não descubra que não é com ela que ele está conversando. A ideia até deu certo no início. Seu Miguel não reconheceu a atriz que os irmãos contrataram para se passar pela amiga dele. O problema foi que ela não sabia dos detalhes do passado que os dois viveram quando tocavam a empresa juntos, deixando várias vezes seu Miguel confuso e sem respostas para perguntas óbvias como: "Você lembra o que minha esposa cozinhava para a gente no domingo quando você ia lá com o seu marido?" Ou: "Você lembra o nome daquele porteiro simpático que trabalhou quando a Lúcia do financeiro estava grávida?" Pior, ela às vezes não fazia as perguntas que realmente eram importantes e nem conseguia seguir uma linha estratégica, deixando os irmãos ainda mais frustrados. Depois de muito pensar, Adolfo não teve outra alternativa e contou ao seu irmão o seu plano. Iria ele mesmo se disfarçar de Serafina para conseguir informações e conselhos do pai deles. Ele lembrava da maioria dos detalhes que a atriz deixava passar. A casa, a empresa, os funcionários. Isso era fácil para ele conversar com o pai. Estava tudo ainda bem vívido em sua memória, esses detalhes. De início, era só Adolfo que se vestia de Serafina, e Emílio cuidava dos outros detalhes como vestido e maquiagem, que ele roubou de sua esposa, e que aprendeu a usar no irmão assistindo a tutoriais. Ficou a cargo dele também providenciar uma peruca. Emílio ainda ajudava Adolfo a se vestir e se maquiar. Mas depois resolveram apostar no baralho quem se vestiria de Serafina. Sempre quem perdia, assumia a personalidade da mulher. Também contavam com a ajuda de algumas funcionárias da casa de repouso que sabiam da farsa e se divertiam à beça com a brincadeira. Tiravam fotos, inclusive. E apostavam em quem se vestiria de Serafina no próximo fim de semana. Mas, como parte do acordo, elas nunca contaram às esposas, ou ao filho de Adolfo sobre a brincadeira. Muito menos ao seu Miguel. No baralho é que começava toda a diversão. Eles às quartas-feiras se reuniam com seus outros dois amigos e tentavam a sorte. E se vestiria de Serafina no sábado quem tivesse perdido mais vezes durante o jogo de quarta. Adolfo não era muito bom no baralho e perdia constantemente para a alegria e alívio de Emílio. Só que milagrosamente no sábado, que seria o concurso de dança, foi Emílio quem mais perdeu no jogo de cartas. Então seria ele que se fantasiaria para participar do concurso com seu pai. A zoação já estava formada entre os amigos, que iriam assistir e gravar tudo escondido. Seu Miguel conversava muito com sua amiga Serafina. Ela anotava e colocava em prática tudo o que o senhor sugestionava, sem saber que estava na verdade ajudando e interagindo com seus filhos.
Ele propunha grandes melhorias que sempre davam certo, provando mais do que nunca que a voz da experiência é o que mais conta para se fazer um negócio crescer e prosperar. A empresa só aumentava conforme os meses passavam, e os irmãos não acharam outro jeito senão continuar brincando de Serafina com seu pai. No começo era esquisito e até um pouco humilhante para eles. Mas conforme o tempo passava, eles começaram a gostar da brincadeira e, de quebra, se divertiam muito vendo o pai deles se divertindo também. Seu Miguel relembrava de quando eles eram crianças e iam passar o dia na empresa ou quando viajavam juntos, e os momentos maravilhosos que viveram com a mãe. Era bacana ver a visão do pai contando a uma velha amiga sobre eles, e a cada sábado isso ficava ainda mais interessante, fazendo com que os dois tivessem curiosidade em saber a visão do pai a respeito de alguma situação que eles tinham vivido juntos. Como quando aprenderam a andar de bicicleta, ou quando quebraram alguma coisa em casa e o pai ajudou a esconder da mãe, ou quando eles acharam que o pai tinha ficado muito bravo com eles por causa de alguma coisa, e ele contava de outra forma a Serafina. Era prazeroso para eles verem o seu Miguel não só como o pai deles, mas também como um amigo. De quebra, o senhor, sem saber, dava conselhos de como tratar bem suas esposas, principalmente quando relembrava o carinho e os mimos que fazia para agradar a mãe deles. Isso os ajudavam a manter o amor e a conexão em seus casamentos. Mas ainda não contei como Lídia e Clarice descobriram a farsa dos maridos. No sábado do concurso de dança, Lídia botou na cabeça que deveriam ir de surpresa na casa de repouso e estava tentando convencer Clarice a ir também. Não sei não, cunhada. Agora que Emílio está tão carinhoso comigo, vou até lá dando a entender a ele que estou desconfiada. Ele vai ficar possesso. Não sei se é uma boa ideia. Lídia foi obrigada a concordar. Adolfo também estava muito romântico e ela não queria que isso acabasse. E se a gente entrar pelos fundos e pedir para os funcionários para nos ajudar? Se a gente explicar, tenho certeza de que vão entender o nosso lado e nos apoiar. E com certeza não contarão para eles, sugeriu Lídia. Clarice pensou um pouco e, meio sem saída, concordou em ir escondido à casa de repouso. Queria acabar logo com o mistério todo. No sábado, a casa de repouso acordou animadíssima por causa do concurso de dança que iria ter. Mesas com comidinhas, decoração impecável, pessoas com os mais diversos figurinos e um clima gostoso de festa pairava no ar. Os irmãos chegaram cedo e começaram a vestir Emílio, que ficou apreensivo. Mas o concurso não era só para os idosos? Por que tem tanta gente de fora? É porque alguns parentes dos idosos, quando souberam do concurso, pediram para ficar depois do horário da visita para participarem também. Isto não estava programado, mas a direção gostou da ideia e esquecemos de avisar vocês sobre isso. O que podem fazer é não incorporar a Serafina hoje e dar uma desculpa qualquer ao pai de vocês, dizendo que ela não pôde vir. Um dos funcionários sugestionou aos dois. Eu acho que não tem problema, disse Adolfo. Como assim não tem problema? Você está dizendo isso só porque não é a sua vez? Emílio enfezou-se. Mas você não concorda de que já está na hora de terminarmos com esta farsa? A empresa já está bem, não precisamos mais ficar o tempo todo perguntando ao papai como fazer para ela melhorar. Acho que está na hora mesmo de contarmos toda a verdade para ele e para os outros. Vai ser divertido, completou Adolfo. Divertido? Acha que papai vai gostar de ter sido enganado? Quis saber o irmão mais velho. O que sei é que papai é um homem bem-humorado e de bem com a vida. Não vai deixar uma brincadeira boba como esta se tornar um drama sem fim, disse o outro irmão. Vamos, Emílio. Vamos contar a verdade logo, vai, insistiu o outro. Emílio relutou, mas concordou em revelar tudo para o pai naquele dia junto com Adolfo. Quando Lídia e Clarice chegaram na casa de repouso, viram a movimentação diferente e passaram completamente despercebidas na multidão. O local estava realmente muito agitado. As duas disfarçadamente foram em direção ao quarto do sogro, se misturando com as pessoas que lá estavam. Quando chegaram à porta do quarto, abriram-na devagar, achando que seu Miguel estava sozinho. Mas quando viram o que estava acontecendo, ficaram sem palavras e caíram na gargalhada. Elas não podiam acreditar no que estavam vendo. Adolfo estava de pé ao lado de Emílio, que sem um pingo de vergonha estava usando um vestido que era de Clarice, conversando com o pai como se nada estivesse acontecendo. Seu Miguel, por sua vez, estava totalmente alheio, completamente feliz com a visita de sua amiga Serafina e de seu filho mais novo, Adolfo.
sem perceber que, na verdade, seu filho mais velho também estava ali disfarçado. Eles estavam se preparando para contar toda a verdade ao pai quando suas esposas chegaram. As duas, quando pararam de rir, chegaram mais perto de seu Miguel para cumprimentá-lo. Foi uma confusão só, todo mundo rindo e falando ao mesmo tempo. Os irmãos explicaram às suas esposas e ao pai tudo o que haviam feito e o porquê, arrancando gritinhos e risadas ao longo de toda a história. Lídia e Clarice, aliviadas por finalmente saberem a verdade sobre os maridos, puderam respirar com tranquilidade. Elas estavam, enfim, livres daquelas suspeitas infundadas. Emílio e Adolfo não estavam traindo elas. O pai ouviu tudo com atenção e, vez ou outra, ria de tudo aquilo. Quando os homens terminaram de contar, foi a vez de seu Miguel falar. Ainda bem que resolveram acabar com essa farsa hoje. Já estava preocupado em ter de dançar com o meu próprio filho. O senhor foi falando enquanto se levantava para pegar algo. Todos se olharam espantados. Então o senhor sabia que não era a Serafina que vinha todos os sábados visitá-lo? Quis saber um dos filhos. É claro que eu sabia, o pai confirmou. Mas gostei da criatividade de vocês de se disfarçarem para pedir conselhos para alavancar a empresa. Eu me diverti muito. Tenho certeza de que se vocês fizessem isso sem o disfarce, nós todos acabaríamos brigando e nos desentendendo, e eu não queria isso. Então deixei a brincadeira continuar. Confessem, foi engraçado, não foi? Quis saber, seu Miguel. Os filhos, já conhecendo o humor ácido do pai, concordaram se abraçando. Mas diga, papai, como você descobriu que éramos nós dois, seus filhos disfarçados e não a verdadeira Serafina? Perguntou Emílio. Seu Miguel, com um sorriso faceiro no rosto, respondeu. Uma vez, um de vocês entrou vestido de mulher e eu estava de óculos, o que rapidamente tirei e matei a charada. Percebi que era um de vocês. Serafina é uma ótima amiga, mas é muito feia, tadinha. E vocês, mesmo disfarçados com este monte de maquiagem na cara, ainda assim, ficam mais bonitos que ela. Seu Miguel contou caindo na risada em seguida, fazendo com que todos rissem também. Depois disso, foram todos para o salão principal acompanhar o concurso de dança que estava para acontecer. Seu Miguel estava aliviado de não ter de dançar com um dos seus filhos, e Emílio estava mais ainda que ele. Os dois iam comentando e dando risadas enquanto iam em direção à festa, e o segredo de Serafina finalmente chegou ao fim.